Um funcionário falta ao trabalho, apresenta uma justificativa, a empresa acredita, mas depois descobre que era mentira. E agora? Isso pode gerar justa causa? Ou a empresa precisa simplesmente aceitar a situação? Olá pessoal, aqui é Fabiano Chiella, professor e advogado da Tramontini Chiella Advogados Associados. E esse é mais um vídeo do nosso canal, onde trazemos conteúdos educativos sobre direito do trabalho, direito empresarial e demais áreas. Hoje vamos falar sobre uma situação que gera muita dúvida dentro das empresas. O empregado apresenta uma justificativa falsa para faltar ao trabalho. Isso pode acontecer de diversas formas: atestado adulterado, declaração falsa, informação inverídica para justificar a ausência, documentos manipulados ou até mentiras descobertas posteriormente pela empresa. E a pergunta é: qual deve ser a reação do empregador? O primeiro erro que muitas empresas cometem é agir por impulso. Recebe uma informação, ouve um boato, vê uma foto em rede social e aplica a punição imediatamente. Isso é extremamente perigoso. Antes de qualquer medida disciplinar, a empresa precisa reunir elementos concretos e verificar os fatos. Agora, se a empresa comprova que houve fraude, falsidade ou má-fé por parte do empregado, a situação muda completamente. Dependendo do caso, podem surgir hipóteses previstas na CLT relacionadas a ato de improbidade, mau procedimento, quebra de confiança. E isso pode justificar medidas disciplinares severas, inclusive a justa causa. A relação de emprego é baseada em confiança. Quando um trabalhador apresenta documento falso ou cria justificativa mentirosa para obter vantagem ou faltar ao serviço, o problema deixa de ser apenas a ausência. A questão passa a ser a quebra da confiança necessária para a manutenção do vínculo. Nem toda suspeita autoriza a justa causa. Nem toda inconsistência significa fraude. E é justamente aqui que muitas empresas erram. A justa causa é a penalidade mais grave existente na relação de trabalho. Por isso, ela exige uma prova robusta, uma investigação adequada, a proporcionalidade e a análise individual do caso. Imagine um empregado que apresenta um documento médico adulterado para justificar faltas. Se a fraude for comprovada, os tribunais costumam considerar a situação extremamente grave, mas se houver apenas dúvida ou suspeita sem comprovação, a empresa corre risco ao aplicar uma penalidade extrema. Muitos empregadores acreditam que eu tenho certeza de que ele mentiu, mas essa certeza não é prova. E na Justiça do Trabalho, a empresa precisará demonstrar os fatos de forma consistente. No final, a questão não é apenas a falta, é a confiança. Quando existe fraude comprovada, as consequências podem ser muito sérias para o empregado. Mas quando a empresa age sem provas suficientes, o problema pode se transformar em um passivo trabalhista. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like e acompanhar nossos vídeos. E se a sua empresa enfrenta a situação envolvendo faltas injustificadas, documentos suspeitos ou aplicação de medidas disciplinares, entre em contato com um dos nossos advogados para uma orientação jurídica adequada. Lembrando sempre que esse conteúdo possui caráter meramente informativo e educacional, e cada situação deve ser analisada individualmente por um profissional habilitado.